Se você é um líder que não consegue liderar com caráter, você não é um líder, você é um enganador. A sua vida vai ser um caos, você vai crescer rapidamente, cair rapidamente. E não precisa ser um profeta para dizer isso. Isso é do ambiente que você criou. É um ambiente cheio de pedras que você vai tropeçar. Olá, bem-vindos de volta ao podcast Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança que faz diferença para o dia a dia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante falado e muito importante para a liderança, que é o tema do caráter. Wilson, sobre caráter, por que é importante esse assunto caráter para quem está interessado em liderança? Legal, Rafa. Caráter, ele é a base do processo de liderança, ele é a base do trabalho de um líder, porque ele precisa criar um ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho, ele vai ser mais favorável ao alto desempenho ou menos favorável ao alto desempenho, dependendo do caráter do líder. Uma vez que o líder ele tem um caráter firme, as pessoas sabem como vai ser o julgamento desse líder sobre as coisas que estiverem acontecendo naquele ambiente, né? Como esse líder vai se portar nas situações adversas, como ele vai se portar na hora que ele tiver que ajudar o time, ou que proteger o time, ou que cobrar o time, né? Existem comportamentos, mensagens que já são esperadas naquele ambiente em função do caráter daquele líder, né? Se ele não coloca à frente, por exemplo, atingir os resultados de qualquer forma, né? Então eu não posso, enquanto colaborador de um líder que tem alto caráter, né, conseguir encontrar jeitinhos de se atingir um resultado, mas que é diferente da cultura, é diferente do que é entendido por aquele ambiente como valores, né? Mesmo que eu entregue um excelente resultado, certamente de acordo com o caráter desse líder, eu terei consequências. E isso já é algo esperado e que não precisa ser dito efetivamente. Então eu consigo, quando tenho um líder com caráter, eu tenho um ambiente seguro para eu ter autonomia para fazer o meu trabalho. Ao mesmo tempo, eu também não tenho aqueles incômodos, aquelas politicagens, aqueles movimentos de manipulação, né, onde afeta fortemente a colaboração entre as pessoas. Há quase que um jogo acontecendo, né, entre as pessoas, naquele ambiente ou com o próprio liderado. Porque o líder que pede para alguém, por exemplo, enganar, ou falar algo que não é correto, ou fazer fofocas, ou qualquer movimento que não seja de caráter, aquela pessoa que está interagindo vai saber que a outra pessoa vai fazer isso com ela também. Isso acontece muito, né? Por exemplo, já aconteceu comigo em processos seletivos, de você contratar uma pessoa da área comercial e a pessoa chegar no processo de entrevista e falar, não, mas eu tenho uma lista de clientes aqui, né? Ou, de repente, a pessoa fala, não, eu tenho o código-fonte de uma solução, né? Qualquer, que você percebe que isso foi obtido, obviamente, de forma irregular. É meio óbvio que você não vai contratar essa pessoa, porque esse mesmo movimento que foi feito com outro vai ser feito com você também. Então essa perspectiva existe entre líder e liderado, mas também existe do liderado para com o seu líder. E o liderado está observando o caráter desse líder nas interações com ele, na interação com outros colaboradores da equipe e também com seus pares. Ou aquele líder que pede para o colaborador mascarar algumas informações para levar para uma reunião de diretoria, por exemplo, né? Ele sabe que esse líder não fala sempre a verdade e oculta as coisas. Qual que é o nível de confiança que esse liderado vai ter nesse líder para desenvolver efetivamente o seu trabalho?
Então, caráter, ele é a base para a construção de um ambiente de performance que precisa ser defendido pelo líder. Mas ele é defendido pelas suas decisões, pela consistência das suas decisões e por princípios, né, tanto internos quanto corporativos, muito fortes, que é a base para a construção da sua equipe, da sua liderança. Então, o que é o caráter? O caráter é um conjunto de comportamentos Sim. que gera confiança e segurança, confiança das pessoas no líder, sem dúvida, e segurança das pessoas no ambiente onde elas estão. Para que elas possam executar o seu trabalho e atingir os objetivos que a gente está confiando para essas pessoas. Tá. E na sua opinião, de onde vem essa característica que a gente está chamando de caráter? Uhum. Esse lugar, né? Esse padrão de comportamento que faz com que as pessoas confiem no líder e faz com que haja segurança, né? Uhum. E isso tem a ver com o quê? Isso nasce de forma interna na pessoa, né? Isso é colocado lá num processo de quase que... não é quase, é num processo de crescimento e criação, né? Então são coisas que nós absorvemos dos nossos pais, são crenças... por que eu não posso pegar o brinquedinho do amiguinho e levar para minha casa, sem falar com ele? Uhum. Né? Mesmo que depois eu devolva. E como é que isso é aceito ou não numa casa, efetivamente? Como é que o que acontece numa casa onde o filho ele é chamado a atenção na escola porque ele não está fazendo tarefa e não está estudando e está para reprovar de ano, efetivamente, e o pai ou os pais fazem algum movimento para mudar de escola ou usa de algum artifício, por exemplo, para que essa criança consiga passar de ano e sem ter que suportar as consequências das escolhas que foram feitas durante o ano. Então isso é construído no nosso processo de formação e no nosso sistema de crenças, no primeiro momento. E numa segunda camada, ele é colocado no ambiente que essa pessoa está inserida. Então, uma empresa que também tem valores, né, tem um sistema sólido, uma cultura forte, muito orientada a um caráter positivo, né, onde o ambiente não aceita nada diferente, muitas vezes até uma pessoa que tem algumas flexibilidades naquele ambiente, ela entende que ela não pode se comportar daquela maneira. Então, no primeiro momento, ele é interno, e no segundo momento, o próprio ambiente, né, o sistema de cultura da organização ajuda a consolidar esse sistema de caráter do líder. Legal. Então, agora está ficando um pouco mais claro para mim. Caráter não é apenas um padrão de comportamento. Ele é um sistema de crença. Ele é um sistema de crença. E aí São coisas que eu acredito. Esse sistema de crenças, coisas que eu como líder acredito, que geram um comportamento A, B ou C. E esse comportamento A, B ou C, ele é percebido no ambiente, trazendo segurança, confiança das pessoas. Mas se eu não tiver esse sistema de crenças, talvez eu não consiga dar suporte a esse padrão de comportamento que eu gostaria de ter. Na sua equipe, não. E muitas vezes você vai incentivar outros movimentos. Então, vamos imaginar que você está numa empresa onde não tem um sistema uma cultura, né, tão forte, tão centrada no caráter. Vão ser pedidos para você fazer coisas, né, e que se você não tiver seu sistema de crença muito bem estabelecido, você naquele ambiente vai entender que isso é permitido. E você vai fazê-lo entendendo como é normal naquele ambiente, né? Então, se você estiver inserido num ambiente onde as pessoas desrespeitam o outro, né, ou ofendem o outro, ou se for um ambiente onde alguma forma de corrupção é tida como normal ou aceita, né, a tendência dessa pessoa é adotar comportamentos segundo aquele ambiente, entendendo que aquilo é normal. Se você tem um sistema de crenças muito forte, que está acima, inclusive, disso, você resiste, inclusive, nesses ambientes,
procurando mudar o ambiente, dando um exemplo para esse ambiente, ou se afastando dele ou saindo totalmente dele porque você não está disposto. Isso não é negociável para você. Por isso que esse sistema de crença interno é que sustenta efetivamente o caráter, ao ponto de você não admitir, né, que uma pessoa seja desrespeitada, ou você não admitir, né, ou estar envolvido com qualquer tipo de facilitação ou corrupção, porque parece que é um negócio que é na área, que acontece somente na área pública, né? Quando a gente fala em alguns tipos de corrupção ou facilitação, mas isso ocorre também no ambiente de trabalho, né? Negociações e favores também podem ser vistos como formas de corrupção, desde que haja uma vantagem para ser feito algo que é especificamente do teu interesse e tem um processo de manipulação por trás. Também existem corrupções dentro das próprias organizações, e isso tem a ver, obviamente, com o caráter da pessoa, né? Assim como, por exemplo, dei exemplo num processo de contratação, muitas vezes quantas vezes acontece de um vendedor sair de uma empresa, ir para outra e migrar a carteira de clientes, né? Vamos dizer assim, como se os clientes fossem dele, né? E eventualmente criar até sistemas de vantagens para que isso aconteça. E quantas empresas permitem que isso também aconteça nos seus processos, como se isso não fosse acontecer depois com ela também. Então, quando junta um mau caráter num mau ambiente, né, aí você tem realmente ambientes nocivos e que favorecem uma baixa performance. Entendendo performance é o que vai além simplesmente do resultado imediato. Nós estamos falando de performance, resultado e sustentabilidade de longo prazo. Né? Então, não é possível você atingir esses resultados sem uma liderança muito forte e centrada no caráter. Legal. Então, só para recapitular, para a gente caminhar um pouquinho aqui, o que é caráter? Caráter é um tipo de padrão de comportamento que vem de um sistema de crença que a pessoa tem. Então, perfeito. Agir com caráter, que vai gerar segurança, confiança das pessoas, uma segurança no ambiente, significa agir de maneira alinhada com esse sistema de crença. Perfeito. Então, eu poderia dizer que ter caráter é fazer aquilo que é esperado de você quando você olha para o seu sistema de crença. Exatamente. Mas o que dizer quando alguém está fazendo além do esperado? Aí nós estamos falando de outra coisa. Porque tem algumas situações em que talvez um observador externo diria assim, não, está tudo ok, o sistema de crença é esse, o comportamento é esse, está gerando confiança, está gerando segurança no ambiente, está tudo certo, está tudo legal. Mas aí você olha para determinadas decisões que parece que transcendem, não é apenas o esperado, né? Tem um tipo de atitude que é além daquilo que é esperado desse sistema de caráter, né? Então, os manuais de liderança falam que é importante ter o caráter, né? Sim. Você está explicando por quê. Sim. Mas parece que tem um tipo de atitude, um tipo de comportamento, de decisão que vai além daquilo que é o esperado, né? A gente poderia falar aqui sobre alguns eventos, mas no planejamento estratégico do ano passado, aqui da DB1, a gente estava falando sobre o Ayrton Senna, né? A gente usou o Ayrton Senna como um ícone, né, para a gente trabalhar o que a gente ia falar sobre atitude de liderança, né? E a gente falou sobre o Grande Prêmio Brasil, né, 91, e ele já era campeão mundial, mas estava correndo a corrida final aqui no Brasil, né? E aí tem uma cena que a gente viu lá, né, ele exausto, no final da prova, campeão, com o maior esforço do mundo tentando levantar o troféu, né? E aí eu fico pensando sobre o nosso assunto aqui, né? Precisava disso, né? Já era campeão, estava tudo certo, o comportamento dele ninguém iria questionar, o carro estava com o câmbio quebrado,
né? Todo mundo ia entender, poxa, o cara fez o que pôde, né? Ele fez tudo certinho, né? De acordo com o sistema de crença, o comportamento que ele apresentou, todo mundo confiando, ia bater palma para ele do mesmo jeito, mas não era ele que ia estar lá no pódio, né? Então, uma coisa que a gente estava conversando tem alguma coisa acontecendo ali dentro da pessoa, né? Que transcende aquilo que é o esperado, né? Aquilo que é o combinado e que faz ele ir além, talvez até se colocando numa situação de risco até, mas para poder apresentar algo para ele mesmo, para as pessoas, né, que tem uma importância para ele, né, e que tem a ver com comportamento, tem a ver com sistema de crença, tem a ver com alinhamento, mas a impressão que dá é que é algo além do caráter. Muito além. Honra. Eu acho que é essa palavra, Rafa, honra. Né? Quando a gente começa a falar de honra, nós estamos falando de uma outra coisa, né? Caráter já está muito bom, ok? Então um líder com caráter está muito bom, porque nos tempos de hoje, né, o caráter tem sido negociado muito facilmente, né? O caráter tem sido negociado na forma com que as pessoas se dedicam e entregam ao trabalho, na forma com que as pessoas trazem justificativas e muitas vezes inverdades por uma não entrega, ou quantas vezes, né, no caso de um insucesso ou um fracasso, né, não só não é trazido as justificativas, ou muitas coisas são intencionalmente ocultadas, né, para que o seu líder não perceba falhas que você eventualmente cometeu. Então, a pessoa um líder, né, que tem, ou uma pessoa que tenha um caráter, né, de assumir as suas responsabilidades, de fazer a sua entrega, no exemplo do caso do Ayrton Senna, de ir lá, ter treinado antes, né, ter se dedicado, ter preparado o carro com empenho, com afinco, né, e ainda assim ter tido um incidente de câmbio quebrado, né, teria ainda assim sido um profissional de alto caráter. Mas o exemplo que você deu, ele foi além. Ele pagou um preço, né? Foi além do que era esperado efetivamente dele. E aí nós estamos falando de algo maior, algo que a pessoa ela luta e está disposta a percas para que algo aconteça. Ela está disposta a percas pessoais, ela está disposta a correr riscos para que algo aconteça, que foi exatamente o que aconteceu no caso do Ayrton Senna. O movimento dele não conseguindo erguer o troféu tinha a ver com uma perca ou uma dificuldade física muito grande, né, daquele momento de extremo esforço, né, uma vez que ele estava com o câmbio quebrado, né. Então ele foi muito além do que era esperado do comportamento para se chegar numa determinada conquista. E o que movimenta esse tipo de situação é uma honra, né? No caso ali, muito provavelmente, ele estava querendo honrar alguém. Eu acho que ele estava querendo honrar o nosso país, as pessoas, o brasileiro, né? Era uma corrida no Brasil e ele não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com simplesmente ganhar o campeonato, mas era algo além dele mesmo, né? Então havia uma conexão emocional muito forte estabelecida de uma causa maior. No caso ali, provavelmente, as pessoas que iam ver ele ser campeão lá, né? Poderia ser algo interno? Duvido um pouco, mas poderia ser também, eu quero ser campeão nesse grande prêmio no meu país, custe o que custar, né? Pode ser uma vingança? Pode, às vezes a gente tem causas intrínsecas também que a gente quer honrar, né? E pode ser inclusive, eventualmente, vícios, né? Mas conhecendo toda a história do Ayrton Senna, ali tinha algo externo acontecendo, era o país. E isso acontece também no nosso ambiente de trabalho. Aquele tipo de profissional que quando ele coloca uma data na mesa, um prazo na mesa, cara, ele vira o mundo do avesso, mas aquela data efetivamente ela é cumprida, né? Não seria caráter isso? Ele não é caráter, ele pode ser caráter?
Pode, né? Ele é porque o caráter é a base, né? Isso. Mas ele vai além. Então, se eu fizer tudo o que eu tenho que fazer, eu cumpro aquela data? Sim, se isso aconteceu, beleza, você fez aquela data ser cumprida em função do teu caráter, da forma com que você se dedica, da forma com que você está comprometido com aquilo. Mas a honra vai além, né? A honra, aquilo vai acontecer mesmo em situações extremamente adversas. O olhar da pessoa é de aquilo que foi comprometido, não existe na cabeça dessa pessoa a hipótese daquilo não ser realizado. Não tem plano B. Não tem plano B. Então aquilo ou acontece, né? Então nós estamos falando de um outro nível de entrega. E da mesma forma, né? Por que a pessoa ela vai fazer aquilo acontecer? Eu assumi um compromisso com você é meu líder, né? De fazer uma entrega numa determinada data. E eu vou fazer de tudo para isso acontecer. Porque eu não quero... Vou inventar aqui um motivo, tá? Eu preciso fazer a entrega desse copo, vou produzir esse copo, preciso entregar para o Rafael. O Rafael espera muito esse copo para o projeto Na Trincheira, né? E eu não vou decepcionar o Rafael. Porque eu tive uma história com o Rafael onde eu estava passando um momento de dificuldade de vida e o Rafael foi a pessoa que foi importante para mim naquele momento. E eu tenho uma dívida de gratidão para com o Rafael. Uhum. Eu tenho que fazer o copo Na Trincheira, estou conectado, estou comprometido com essa missão, mas tem algo além, né? Eu tenho um compromisso tão forte com essa pessoa, né, com o meu líder, né, que eu jamais vou decepcionar ele numa missão, né? Então nós estamos falando eu quero honrar o Rafael com essa entrega, uhum. Tá certo? Eu quero honrá-lo. Ele percebeu o quanto que eu honro a vida dele fazendo isso acontecer apesar das dificuldades. Nós estamos falando de um outro nível de conexão. Eu posso honrar um projeto que eu entendo que ele é importante, eu posso honrar uma causa que vai além daquele pedido que está sendo me feito, eu posso honrar minha história, né? Não, eu entrego porque uma vez que pediu, eu cumpro minha palavra e meu pai me ensinou que palavra dada, ela tem que ser cumprida e eu vou honrar aquilo que meu pai me ensinou, a história dele e a minha história, vou ser reconhecido como a pessoa que cumpre, né, aquilo que está se comprometendo com as pessoas, aconteça o que acontecer. Então, vai muito além de uma tarefa, vai muito além de um objetivo que me foi confiado. Eu tenho um nível de vínculo com aquilo que transcende a missão por si só ou o propósito por si só. Eu entendo o propósito da construção dessa xícara, eu entendo o propósito do porquê que isso é importante, porque vai ser lançado Na Trincheira, eu entendo que isso precisa acontecer, né? Entendo o propósito do projeto Na Trincheira também, a minha participação nele enquanto projeto maior, mas tem algo além que eu não consigo controlar, que eu não estou disposto a abrir mão, que está acima de qualquer outra coisa. E uma vez que me foi confiado, mesmo que o Rafael falasse assim, não precisa mais, essa xícara vai acontecer, né? Essa xícara vai nascer até aquela data, mesmo que o Rafael não queira mais agora, né? Por quê? Porque eu me comprometi em fazer essa xícara. Virou uma causa pessoal. Virou uma causa pessoal, né? Então o negócio ele vai um pouco mais além. Seria como se a equipe do Ayrton Senna chegasse para ele e falasse assim, não, você não precisa mais ganhar, né? Agora você pode só chegar em terceiro, não precisa se esforçar. Você já é campeão mundial. Você já é campeão mundial. Tá tudo né? certo. Tá tudo certo. Todo mundo vai entender. Todo mundo vai entender. Seu tá cheque tá aqui preparado, esperando, né? Nada vai acontecer, né? Tá todo mundo muito feliz com você. Você fez a sua parte já com toda a excelência. Com toda a excelência. Não, eu vou ganhar essa corrida, custe o que custar. Nem que eu chegue lá empurrando a roda. Então nós estamos falando de de um outro atributo, né? De honra, né? E isso, obviamente, é o que vai ser percebido muito em empresas de performance, em times de alta performance e, obviamente, em líderes de alta performance, né? Então aqui nós estamos falando de um outro nível de liderança, né? É um líder muito mais que vai além do caráter, que para mim é base da honra, ele está inserido nesse contexto da honra, não é possível ter honra sem caráter, né?
mas ele consegue elevar essa questão a outro patamar. Legal. Se você está curtindo esse papo, compartilha e também curte aí e também comenta, né? Traz aí as suas percepções, o que está fazendo sentido para você, o que não está, se inscreve no canal. Oi, Wilson, quando eu ouço você falando sobre honra, parece meio perigoso esse negócio de honra, né? Não expõe a pessoa, o time, a empresa a risco. Teimosia não seria um risco aí desse tipo de liderança? Sem dúvida alguma, né? No curto prazo, são lideranças de alto risco, né? São lideranças que envolvem o pagamento de preços, muitas vezes, alto para garantir que isso aconteça, né? Muitas vezes não compreendido no curto prazo, né? Vou pegar exemplos aqui da DB1, né, por exemplo. Já aconteceu uma situação da a gente fornecia sistema de gestão, ERP, né? E depois de quase 8 meses de projeto, né, a gente tinha já desenvolvido todo o escopo de customização para começar a implantação dessa empresa. E essa empresa, ela queria levar a gente para um outro round de customização e postergação de data. E esse outro round de customização ia impor para a DB1, né, um software extremamente personalizado que deveria estar sendo mantido somente para um cliente, né? Então, a pessoa comprou um produto e estava querendo um software específico para a empresa dele, e se a gente fizesse mais um round de tantas personalizações, né? O que efetivamente não era o que a gente vendeu e ofertou para essa empresa naquele momento, né? E eu tive uma discussão muito firme com esse cliente à época, né, do risco que ele estava correndo, empurrando a gente para esse movimento, né? Porque o que deveria estar sendo feito, então, seria contratado um projeto para fazer uma solução específica e não pegar um produto e colocá-lo de forma tão customizada na empresa, né? Ou ter simplesmente contratado módulos que não precisam de customização e desenvolver do zero outros módulos, né, mais aderentes ao negócio, ou seja, a estratégia do projeto, então, ela estava errada, né? E aí o cliente me perguntou, tá, mas o que eu faço com o dinheiro que eu investia até agora, né? Porque a gente tinha desenvolvido a customização, ele tinha feito, então se tinha uma estratégia efetivamente errada acontecendo ali em função de novas informações, eu olhei para esse cliente e falei, não, você vai, se é isso que depende da sua tomada de decisão, né, se é por uma questão financeira, eu devolvo o seu dinheiro. Eu entendo que eu também poderia ter visto isso antes, ou talvez a gente não conversou direito, eu tenho parte na responsabilidade disso, ela não é 100% minha, mas eu estou disposto a devolver integralmente o dinheiro que você me pagou. Nesse exemplo que você está trazendo, qual que seria a diferença entre apenas caráter e honra? Caráter é o seguinte, você contratou um escopo, esse escopo que eu desenvolvi até agora está aqui, né? Você já me pagou, está tudo certo, vamos pivotar o projeto, ou você compra outra solução, o que eu me comprometi a te entregar, eu entreguei. Combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Esse é o caráter. Esse é o caráter, esse é o mínimo, esse é o básico. Esse é o básico. E honra? Eu nunca tive um projeto que não tivesse resolvido o problema do cliente. Se não vai resolver o problema do cliente, eu tô fora. Tô fora, tá aqui teu dinheiro de volta. Mesmo que eu perca... Na época, um chequinho foi de 250 mil. 250 mil. Exatamente. Quantos anos já tem isso? Isso tem 13 anos. 13 anos. 13 anos. 13 anos atrás, 250 mil. Vai de quase uns 800 mil, 1 milhão, provavelmente. Hoje já é um certo dinheiro, 250 mil. Já. Né? Para o nosso tamanho naquela época, eu acho que era mais difícil 250 mil naquela época do que 1 milhão hoje. 13 anos, devia ter uns 100 colaboradores? Acho que não tinha isso ainda, não. Não tinha isso ainda. 250 mil era muita grana. Era muita grana naquela época. Né? Proporcionalmente ao nosso faturamento, era uma
É um percentual bastante relevante. Como é que é quando o líder toma decisões baseado numa questão de honra? Ou seja, baseado numa questão de eu estou tomando uma decisão e lá na frente, quando eu olhar para trás, eu vou ter orgulho disso. Porque a maneira como você fala me parece que tem a ver com isso, né? Isso, nesse caso como exemplo, é aquilo que eu mencionei, tem uma história por trás sendo construída, né? Uma história de uma organização, que é a história da DB1. Então, o nível de comprometimento em entrega, a gente não está para brincar com a vida e com o dinheiro das pessoas, né? Então, a história que essa marca representa, a gente quer que ela seja efetivamente honrada. A gente está construindo uma história de honra para com essa marca chamada DB1, né? Esse tem sido o nosso trabalho. Quer dizer que a gente acerta sempre? Não, talvez a gente tenha tido participação e ter demorado para detectar isso de forma tão tardia, vamos colocar assim, né? Então a gente também tem falhas como qualquer empresa, mas o processo de construção da marca DB1 é o que vai além simplesmente de fazer aquilo que foi combinado, né? Então está sendo honrado uma marca. Isso acontece com muitas outras marcas, não é um negócio que é uma exclusividade nossa, né? E obviamente quando você faz esses movimentos, surpreende o cliente, né? No caso desse cliente, esse cliente no futuro acabou contratando projetos personalizados com a DB1 e a gente teve projetos desenvolvidos por esse cliente de valores muito maiores do que esse que eu abri mão, né? Eu acho que essas coisas, quando você faz efetivamente livre de qualquer interesse e em função da coisa certa, acaba voltando. Teve uma vez que eu fui na concessionária, né, eu comprei um carro e ele estava com alguns barulhos e tal, e ele estava com barulho porque eu tinha trocado o alto-falante dele, né, do original para um melhor, né? Quem nunca, né? E aí na instalação não ficou muito legal, eu levei na concessionária e tal, o alto-falante, a pessoa perguntou, foi mexido aqui, trocado o alto-falante? Sim, foi trocado. Eu falei, não tem problema, à tarde o senhor volta aqui e busca o carro. Eu falei, será que é isso mesmo que ele está me falando? Porque eu achei que ele ia transferir a responsabilidade, isso não é com a gente e tal, né? Cara, voltei lá, peguei o carro, não sei que mágica que eles fizeram, mas os barulhos sumiram, o carro estava na garantia, ele poderia ter falado que eu perdi a garantia, por exemplo, né? Mas ele estava honrando não só a marca que ele estava representando, mas aquela empresa, né? Onde ele estava construindo uma marca onde a prestação de serviço, né? Para o consumidor era algo diferente, então isso me surpreendeu, né? Então ele está indo muito além do caráter nesse momento, ele está construindo algo, ele está indo num movimento onde ele está querendo honrar aquela marca, aquela venda, aquele negócio que ele fez, né? Ou aquela pessoa, né? Então isso é raro, mas acontece com frequência. Legal. Wilson, para nossa audiência entender o valor, né, do que você está falando aí, que parece que para mim aqui é como se fosse uma cortina abrindo para entender um outro significado, né? Sim. Os manuais de liderança falam sobre a importância de que o líder tenha caráter como um dos quesitos para a liderança, porque ele Sim. pode macular ou ele pode prejudicar o exercício da liderança por não ter essa questão do caráter aí ok, né? Basiquinho de liderança. Basiquinho. E você diz assim, isso é importante por causa da confiança das pessoas, por causa do ambiente de segurança, eu já sei como vai acontecer, e depois a gente entendeu que o caráter tem a ver com o combinado não sai caro, né? É isso. Perfeito. E agora você está ampliando os nossos horizontes aqui, dizendo assim, ok, caráter, mas tem um outro elemento que ele se eu estou entendendo bem, ele tem um potencial muito maior de impacto Extremo. Na vida das pessoas. Extremo. Que é a honra. A honra. Para a nossa audiência, que vantagem tem um líder, um liderado, uma empresa que se movimenta com base na honra? Isso é bom para os negócios? Isso é bom para os negócios. No longo prazo. No curto prazo, como o exemplo que eu dei, existem percas associadas, né? Você está abrindo mão de um resultado imediato, está abrindo mão de algo que provavelmente vai ter danos financeiros, né? Para você fazer esse tipo de movimento, e aí
talvez o nosso ouvinte esteja olhando para esses exemplos, né, falando, não, mas isso é coisa de empresa, né, na minha realidade isso é diferente, né? Não, cara, se você derramou uma caneca de água no teclado do teu computador, né? Então, caráter você vai lá e assume que aconteceu isso, né? E dentro das políticas da empresa você vai entender se você tem que criar algum tipo de compensação ou não, né? Isso é caráter, né? Honra é falar, bom, não importa o que aconteça, mas o prejuízo que foi dado eu vou pagar mesmo. Não importa o que diz a política. Não importa o que diz a política, né? Se eu bati o carro da empresa, eu vou lá e vou ressarci-la, né? Não importa qual seja a política da empresa. Mesmo, né? que a empresa diga não precisa. Mesmo que a empresa diga não precisa. Então, no curto prazo, você está sofrendo um dano, concorda? Financeiro. Você está tendo perca para você fazer algo que é aquilo que você acredita, né? Que seja uma atitude você está honrando a tua história, você está honrando o teu currículo, ou uma causa, ou mesmo valores que você aprendeu, ou mesmo os teus pais, seja qual for o motivo, ele vai além daquilo que é a sua efetivamente obrigação. Mesmo exemplo que eu dei do Ayrton Senna, nada mudou. O exemplo é exatamente o mesmo. Claro que se você fizer as coisas dentro da política, dentro da regra, no caráter, cara, tá bom, tá ok, não estamos desqualificando isso. Caráter é cumprir a obrigação. É cumprir com a obrigação, né? Isso Combinado não sai caro. Deveria ser o mínimo, né? Mas convenhamos, tem gente que ainda tropeça nisso, né? Tá usando o computador da empresa para jogar e fez cagada, derramou cerveja e ainda fica justificando, né? Fica ocultando ou fica mentindo, né? A gente não pode se iludir e entender que essa posição de caráter é padrão. Tem líder mau caráter. Agora, quando nós estamos falando de honra, isso no longo prazo tem benefícios gigantes. Seja no trabalho, então pode ser nesse colaborador que assumiu a troca do teclado, tem alguma coisa que está sendo dita nesse ambiente sobre essa pessoa. Sim. Tá certo? Vamos supor que esse colaborador ele trabalha lá no contas a pagar, né, de uma empresa. O dia que surgir uma vaga, né, de coordenação financeira, as pessoas vão olhar diferente para esse candidato, porque ali confiança, integridade, caráter e honra são coisas bastante importantes. Né? Eu dei um exemplo de uma função, em todas, né? Só estou colocando um highlight, né? Mas isso vale também para a vida da pessoa em todos os aspectos. Honra na vida pessoal. Você é casado ou é um pai, né? Até que ponto você honra a tua esposa, teu marido? No curto prazo, talvez tenha percas nessa história, né? Mas no longo prazo, você tem ganhos relevantes no processo. Uhum. Ok? Tem uma história aqui na DB1 também em relação a isso, que é bem legal, que foi a implantação de um software no RH, né? E era um software novo de recrutamento e seleção, e eu desafiei o pessoal do RH a implantar em 30 dias, né? A gente estava numa virada de ano, era um prazo extremamente desafiador, o projeto era para ser 3, 4 meses e o desafio era fazer isso em 1/3 do tempo. E o time do RH se desafiou, foi para cima e virou o software e conseguiu implantar em 30 dias. E como recompensa, fomos fazer um grande happy hour, né? E celebrar essa conquista. Né? No dia que eles fizeram a entrega e vieram me cobrar o happy hour, né? Eu já marcando a data, né, e vieram me comunicar da data e onde ia ser, eu liguei para minha esposa e falei, esposa, nós precisamos ir no happy hour, né, porque vai ter uma celebração aqui do RH e só tinha mulheres no RH, né, e eu ia sair para um happy hour com elas, algumas delas inclusive, né, tinham maridos, né, então eu fui no happy hour com a minha esposa, não tinha quem deixar minha filha foi no happy hour também, da empresa, né? Eu estou fazendo alguma coisa de errado, né? Tem a ver simplesmente com uma questão de caráter? Não, cara, eu estou levando o sarrafo num outro nível. Uhum. Eu estou honrando a história da minha esposa, a vida dela, em função de ninguém poder nem falar absolutamente nada de um momento como esse, seja da organização
ou seja de fora, né? Então, são exemplos como esse que vai te dando um ganho de longo prazo bastante relevante. Então, ao mesmo tempo, hoje, se eu precisar, eu não tenho nenhum problema se eu precisar falar assim, não, tem uma reunião de negócios ou alguma coisa depois do horário, né? Efetivamente, minha esposa me conhece há muito tempo e sabe que não tem confusão porque eu venho honrando a vida dela há muito tempo, né? E isso vai em todos os aspectos, né? E aí qual que é a grande vantagem disso? Liberdade, tem um casamento, tem uma família, né? Mas você tem que fazer movimentos, né? Desde o começo, né? Sempre de forma muito pensando em ir além, como é que eu faço pelo outro, como é que eu abro mão de mim mesmo, né? Ou tenho prejuízos em função da causa, do outro, daquilo que precisa ser entregue. Então isso é um movimento que transcende o trabalho, né? É um movimento que os líderes que conseguem trabalhar nesse nível, né, de trabalho, eles conseguem fazer isso em diferentes aspectos da vida e, obviamente, conseguem performar em diferentes aspectos da vida. Mas tem, obviamente, um preço a ser pago, né, por cada uma das pessoas. Performa de maneira diferente porque tem outra pegada. Tem outra pegada. Né? Além do combinado não sai caro, né? Exatamente. Agora, quando você fala de perdas, né, ou de sacrifícios, ou tá disposto, né, a ter essas perdas, não é a ideia, assim, de uma coisa ruim, né, pesada, né? É apenas algo que a pessoa está consciente de que faz parte, né? Não é assim, custoso, não é sacrificial, né? A pessoa não está fazendo isso em sofrimento, né? Não porque você tem uma clareza do que você está honrando. Você tem uma clareza do porquê que você está fazendo isso. Você está conectado com a causa ou com o propósito certo, né? Então você não faz isso de forma sacrificial, embora exista a dor da perca. Então, devolver um cheque de 250 mil dói, cara, né? Naquela época lá não foi um movimento fácil, né? Ter que explicar para os meus sócios por que essa decisão estava sendo tomada, para aquela equipe, e do porquê que a gente estava fazendo isso, e muitas vezes até havia expectativas em relação a esse valor. Nunca é um negócio tranquilo ou simples. Sempre tem uma dor ali. Tem uma dor, tem uma perca, tem um esforço para que isso aconteça, né? Então, esse é o grande desafio de você trabalhar olhando para isso, né? Porque você tem que suportar essa perca, suportar essa dor, ela é razoável para você, é o preço que você tem que pagar e o preço justo, né, para que você... É como se fosse uma balança? É uma balança, é uma balança. Você tem até um sofrimento, algum tipo de sofrimento e de desconforto. Sempre vai ter. Mas você está olhando para o outro lado da balança. Exatamente. E o que é esse outro lado da balança, Wilson? Não é dinheiro, então não é a mesma moeda do que você está abrindo mão, né? Esse outro lado da balança pode ser a pessoa, pode ser a história. No caso desse exemplo que eu dei da DB1, era honrar a marca da empresa, como eu trouxe como exemplo, né? Colocar isso num outro patamar, né? De algo de uma marca que seja responsável efetivamente, né? Que as pessoas sintam orgulho de trabalhar nessa empresa. Então isso vai sendo conquistado com essas atitudes, né? Legal. Não é com marketing efetivamente, são com atitudes no dia a dia, são com a coleção dessas histórias que vão mostrando que é uma marca que ela honra, né, efetivamente as pessoas, né? Então ela transcende isso. Então, obviamente, a hora que você coloca isso na balança, cara, 250 mil tem que pagar, não tem o que fazer, né? Não que não doa, mas você não tem outra opção, né? É quase que, assim, como o programa é na trincheira, se tivesse uma equipe de fato numa trincheira, numa guerra, e a única forma daquelas pessoas sobreviverem é uma delas dar a vida, né, em função de um movimento estratégico que precisa ser feito ali para eles escaparem, e uma pessoa se prontifica a dar a sua vida, né? Então, isso é honra, né? Sempre tem um preço a ser pago, mas esse preço está considerado em função de um algo
maior, uma causa maior, então esse preço ele passa a ser dolorido, mas ao mesmo tempo suportável em função do benefício Legal. que está sendo estabelecido. Legal. Eu te perguntei antes de onde vem o caráter. E aí você trouxe assim, olha, na minha visão, no meu entendimento, o caráter ele vem de um sistema de crenças que é fundante, né? Que é o alicerce que vai brotar esse comportamento alinhado de caráter, né? E eu acho que você já respondeu, mas eu ia te perguntar aí de onde vem a honra. E pelo que eu estou entendendo, a honra vem de uma causa que faz valer a pena. Uma causa que faz valer a pena. Uma decisão, né, efetiva do que realmente importa para você quando você assume um compromisso de entregar uma tarefa numa data e você vai honrar esse compromisso, ou essa pessoa, ou essa causa. Nós estamos falando de algo maior, né, que me conecta fortemente, onde não tem plano B. É possível liderar sem ter uma causa maior, mas tendo uma causa maior que não me dá plano B, é um outro nível de entrega, um outro nível de engajamento, Exatamente. Um outro tipo de produtividade, um outro tipo de alcance de resultado. Total. Então, nesse processo, é muito importante a liderança primeiro se compreender nesse aspecto, né? Então, o que você honra, o que você tem como causa, por que você está nesse trabalho, por que você está com essas pessoas, por que esse projeto é importante, qual é a sua história, qual é o seu legado, o que está em torno, o que está em jogo, né? Pessoalmente, tá certo? O que você está querendo honrar? Com voluntários, né, existe um movimento de liderança. Eu já liderei voluntários também. Eu esqueci, não está aqui na lista, né, mas a pessoa honra o seu nome, né? Muitas vezes, quando você delega uma tarefa para o voluntário, se ele não fizer, qual que é a perca? É reputação. Então, por que ele entrega, né? Tem a causa maior? Tem, mas qual que é a outra causa? Pô, a minha reputação, né? Se eu não entregar, né? Porque não tem nada financeiro acontecendo efetivamente. É muito importante o líder ter clareza sobre si mesmo e também das pessoas que estão à sua volta, né? E aí envolve, obviamente, no caso do líder, autoconhecimento. No caso dos seus liderados, a gente já falou sobre isso aqui, né? Envolve cerimônias de conexão, envolve tempo de qualidade junto com as pessoas, para você entender efetivamente o que move essas pessoas e, obviamente, você fazer essas pontes. Legal. Para terminar, Wilson, uma palavra aqui para a nossa audiência, né? Se você tivesse que dizer para as pessoas que nos acompanham, por que vale a pena, está claro já, mas como traduzir isso de uma forma final, né? Líderes que estão liderando e já estão liderando na dimensão do caráter, por que vale a pena essa virada de página, né, para ir para esse outro patamar de honra? Beleza. Então eu vou colocar da seguinte forma: se você é um líder que não consegue liderar com caráter, você não é um líder, você é um enganador. Isso não é sustentável. A sua vida vai ser um caos, você vai crescer rapidamente, cair rapidamente. E não precisa ser um profeta para dizer isso. Isso é do ambiente que você criou. É um ambiente cheio de pedras que você vai tropeçar, né? É uma questão só de tempo, né? Então, por favor, migre, se torne um líder de caráter. Você que é um líder de caráter, né? Não está disposto a abrir mão das suas crenças, dos seus valores, né? Eu quero incentivá-lo a ser um líder honrado, onde você verdadeiramente passe a honrar a sua história, uma causa, e você consiga colocar um significado muito maior do que o propósito da sua empresa, ou o propósito daquela missão, por tudo que você está fazendo. Até se não tivesse nenhuma, você faria do mesmo jeito, né? Porque eu vi histórias, por exemplo, já dei esse exemplo aqui na DB1, de soldados que estavam lutando a guerra do Vietnã sem saber por quê direito, né? Acho que até hoje muita gente não sabe, nem americanos sabem direito por que estavam se metidos naquelas guerras,
E o cara terminava seu tempo e voltava para sua família. E quando ele lembrava as pessoas que ficaram lá, ele pedia para retornar, para lutar junto com essas pessoas. Então a causa não era a causa da guerra, mas eram aquelas pessoas que estavam lá. Como elas iam ficar sem o suporte dele. Então, mesmo que você não tenha quando você tem uma honra, você tem algo maior, mesmo que a missão, o objetivo, o propósito não esteja valendo a pena, o teu trabalho vai estar valendo a pena. Tá certo? Você vai estar fazendo algo realmente com um nível de conexão muito intensa. E o teu trabalho vai ficar muito mais leve. O trabalho da tua equipe vai ficar muito mais leve, vai ficar muito mais divertido. E no final da vida, você vai acumular muitas histórias. Você vai sentir orgulho de você mesmo. Você vai sentir orgulho das histórias que você colecionou. Você vai sentir orgulho da sua história. Você vai sentir orgulho das causas que você defendeu. Você vai sentir orgulho dos projetos que você entregou, das pessoas que você honrou. Então isso vai levar a tua vida profissional e pessoal para um outro patamar, para um outro nível de qualidade, para um outro nível de entrega, porque a gente também já discutiu isso aqui, tempo é vida, e nós estamos entregando, seja para o trabalho, seja para as pessoas à nossa volta, vida. Então dispense efetivamente esse tempo em busca da honra. Legal, Wilson. Obrigado por compartilhar aí sua visão de mundo, sua experiência. Esse é o podcast Na Trincheira, fique conosco, compartilhe, se inscreva e comente. E aí, faz sentido para você? Liderança no caráter, liderança na honra? Escreve aí. Até a próxima.